Débora, a juíza que conduziu Israel à vitória. O que acontece quando uma voz feminina se ergue em um mundo dominado por homens e medo? O que ocorre quando, no meio da opressão, uma líder improvável emerge trazendo consigo a mensagem de libertação? Em um tempo onde as mulheres raramente tinham voz pública, uma profetisa se levantou e mudou o curso da história de uma nação inteira. A história de Débora nos desafia a repensar nossas concepções de liderança e nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero ou status social, para realizar seus propósitos divinos. Esta não é apenas uma história de guerra e libertação. É um relato sobre coragem em tempos de desespero, sobre fé quando tudo parece perdido, e sobre como uma única pessoa pode catalisar a transformação de todo um povo. Mergulhemos nesta narrativa extraordinária para descobrir como uma mulher excepcional ajudou a mudar o curso da história de Israel. A Era dos Juízes, um tempo de caos. Após a morte de Josué, Israel entrou em um período turbulento conhecido como a Era dos Juízes. Este foi um tempo de grande instabilidade política e espiritual para o povo de Deus. A ausência de uma liderança central forte levou a um estado de anarquia moral e social. O livro de Juízes resume esta situação caótica com clareza quando nos diz em Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Os israelitas viviam em um ciclo repetitivo de apostasia, opressão e libertação. O povo se afastava de Deus, adorava os ídolos das nações vizinhas, e como resultado, sofria nas mãos de seus inimigos. Em seu sofrimento, clamavam a Deus, que então levantava um juiz para libertá-los. Este padrão não era apenas uma coincidência histórica, mas um reflexo direto do relacionamento de aliança entre Deus e Israel. O livro de Juízes descreve claramente este ciclo em capítulo 2, versículos 14 a 16. Na sua ira contra Israel, o Senhor os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os vendeu aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que Israel saía para combater, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes tinha advertido e jurado. Grande foi a aflição de Israel. Então o Senhor levantou juízes, que o salvaram das mãos daqueles que o saqueavam. Este ciclo não era apenas uma série de eventos históricos, mas um poderoso testemunho da fidelidade de Deus mesmo diante da infidelidade de seu povo. Cada vez que Israel se afastava, Deus permitia que sofressem as consequências de suas escolhas. No entanto, Ele nunca os abandonava completamente. Quando clamavam por ajuda, Deus, em sua misericórdia, sempre respondia. Imagine o cenário: aldeias atemorizadas, campos abandonados, estradas desertas pelo medo de ataques. As pessoas se escondiam nas montanhas, cavando abrigos nas encostas rochosas. Mães ensinavam seus filhos a ficarem quietos ao menor som de passos estranhos. O cheiro de medo pairava no ar como a névoa da manhã, persistente e sufocante. Os líderes tribais se reuniam em segredo, sussurrando preocupações. Como podemos resistir? Eles têm carros de ferro, e nós, apenas algumas espadas e lanças desgastadas. Meu filho mais velho foi levado para trabalhar nos campos deles. Lamentava um ancião, sua voz trêmula de raiva impotente. Quando tentei impedir, açoitaram-me na frente de toda a aldeia. Histórias como essa se repetiam por toda a terra de Israel. A cada nova geração que se afastava de Deus, um novo opressor surgia. A cada novo clamor por libertação, Deus levantava um novo juiz. E foi neste contexto de apostasia e opressão que uma das mais severas provações enfrentadas por Israel surgiu. Uma opressão brutal. O livro de Juízes fornece detalhes sobre esta situação crítica no capítulo 4, versículos 1 a 3. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que vivia em Arosete-Aguim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e havia 20 anos oprimia duramente os israelitas. Jabim, o rei de Canaã,
e seu poderoso general Císera impuseram um regime brutal sobre Israel. Com uma força militar superior, incluindo 900 carros de ferro, eles dominaram o povo de Deus por 2 décadas. Esta não era uma opressão leve ou temporária. Por 20 longos anos, os israelitas viveram sob o pesado jugo dos cananeus. Os carros de ferro mencionados no texto eram uma tecnologia militar avançada para a época. Representavam uma vantagem significativa no campo de batalha, especialmente contra a infantaria de Israel. Esta superioridade tecnológica, combinada com a liderança estratégica de Císera, tornava o exército cananeu praticamente invencível de uma perspectiva humana. A paisagem de Israel tinha se transformado. Nas planícies que uma vez abrigavam campos de trigo dourado, agora se via apenas terra pisoteada pelos cascos dos cavalos cananeus. Nas colinas que costumavam ecoar com o riso de crianças, agora reinava o silêncio tenso da opressão. O som distante, mas inconfundível, dos carros de ferro ecoava nos vales como um lembrete constante do inimigo que os subjugava. Os israelitas viviam em constante medo, sofrendo abusos e exploração nas mãos de seus opressores. A opressão não era apenas militar, mas também econômica e social. O povo de Deus provavelmente enfrentava pesados impostos, restrições à sua liberdade de movimento e adoração, e talvez até trabalho forçado. Lembro-me de como era antes, sussurrava uma mulher idosa para seus netos enquanto se sentavam ao redor do fogo noturno, suas palavras quase inaudíveis pelo medo de serem ouvidas por espiões cananeus. Celebrávamos nossas festas livremente, cantávamos os cânticos de Moisés sem medo. Agora, mal conseguimos respirar sem pedir permissão. A situação parecia desesperadora, e muitos devem ter se questionado se Deus havia se esquecido deles. Os homens mais velhos relembravam as histórias da travessia do Mar Vermelho e da conquista de Jericó, mas para a nova geração, estas pareciam apenas lendas de um passado glorioso que nunca mais retornaria. Foi neste momento crítico, quando a esperança parecia estar se desvanecendo, que Deus, fiel à sua promessa, levantou Débora como juíza e profetisa em Israel. A ascensão de Débora. O texto bíblico apresenta Débora de uma maneira única e poderosa em Juízes capítulo 4, versículos 4 e 5. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora era uma figura sem precedentes na história de Israel. Como profetisa, ela recebia mensagens diretamente de Deus e as transmitia ao povo. Este papel espiritual era crucial em um tempo em que a nação havia se afastado tanto dos caminhos do Senhor. Através de Débora, Deus estava restabelecendo uma linha direta de comunicação com seu povo, chamando-os de volta à aliança que haviam negligenciado. Como juíza, Débora resolvia disputas e tomava importantes decisões para a nação. Este papel combinava aspectos legais, administrativos e frequentemente militares. Os juízes eram mais do que meros árbitros. Eram líderes que Deus levantava para guiar e libertar seu povo. O fato de Débora ser uma mulher em tal posição de autoridade era extraordinário para a época, demonstrando que Deus pode usar qualquer pessoa que ele escolher para liderar seu povo. Imagine o choque de alguns dos líderes tribais tradicionais ao verem uma mulher pronunciando julgamentos e orientando decisões nacionais. No entanto, a sabedoria e discernimento divino de Débora eram tão evidentes que até mesmo os mais céticos tinham que reconhecer que Deus falava através dela. A palmeira de Débora mencionada no texto bíblico tornou-se um importante local de julgamento e conselho. Esta palmeira, situada entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, era mais do que apenas um ponto geográfico. Tornou-se um símbolo de justiça e da presença de Deus entre o povo. Pessoas vinham de todo Israel para buscar a sabedoria e orientação de Débora. Sentada sob a palmeira, Débora ouvia as preocupações do povo e, guiada por Deus, oferecia soluções sábias e justas. Esta cena nos lembra da importância de líderes acessíveis. Débora não estava isolada em um palácio ou templo. Ela estava disponível para o povo, pronta para ouvir suas preocupações e fornecer orientação divina.
O ar ao redor da palmeira de Débora carregava um aroma distinto de esperança. Era um oásis de justiça em um deserto de opressão. Quando alguém se aproximava da palmeira, notava imediatamente a diferença na atmosfera. Os ombros curvados pelo peso da opressão pareciam endireitar-se um pouco. Os olhos baixos por tanto tempo levantavam-se com uma centelha de expectativa. Esperei 3 dias para vê-la, comentou um viajante empoeirado com outro enquanto esperavam sua vez. Mas veio cada momento. Ela ouve com o coração, não apenas com os ouvidos. O respeito e a confiança que o povo tinha por Débora eram evidentes. Em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres raramente ocupavam posições de liderança pública, Débora era reconhecida e respeitada por todo o Israel. Sua autoridade vinha não apenas de sua posição como juíza, mas também de sua integridade e de seu relacionamento íntimo com Deus. A ascensão de Débora como líder de Israel marcou um ponto de virada na história da nação. Após 20 anos de opressão, o povo finalmente tinha uma líder que poderia guiá-los de volta a Deus e à liberdade. Sua presença era um lembrete constante de que Deus não havia abandonado seu povo, mesmo nos tempos mais sombrios. O chamado de Baraque. Com Débora firmemente estabelecida como juíza e profetisa de Israel, o cenário estava preparado para uma mudança dramática nos eventos. O povo havia clamado a Deus por libertação e agora, através de Débora, o Senhor estava prestes a responder. O livro de Juízes nos conta como Deus iniciou este processo de libertação no capítulo 4, versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você: vá, conduza 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e dirija-se ao Monte Tabor. Este chamado divino, transmitido através de Débora, marcou o início de uma nova fase na história de Israel. Deus não apenas escolheu Débora para liderar, mas também selecionou Baraque como o comandante militar que lideraria Israel na batalha contra seus opressores. A seleção de Baraque não foi por acaso. Ele era de Quedes, na região de Naftali, uma das áreas mais afetadas pela opressão cananeia. Isso significava que Baraque tinha um interesse pessoal na libertação de seu povo. Além disso, como nativo da região, ele provavelmente conhecia bem o terreno, o que seria uma vantagem estratégica na batalha que se aproximava. O plano divino, revelado a Débora, era claro e específico. Baraque deveria reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Estas duas tribos vizinhas estavam localizadas no norte de Israel, próximas ao Monte Tabor, que seria o ponto de encontro para o exército. A escolha do Monte Tabor como local de reunião não foi coincidência. Localizado na fronteira das terras de Naftali, Zebulon e Issacar, o Monte Tabor era uma escolha estratégica. Sua altura, cerca de 588 metros acima do nível do mar, proporcionava uma vista panorâmica da região circundante, incluindo o Vale de Jezeel, onde a batalha provavelmente ocorreria. Débora continuou a transmitir a mensagem de Deus a Baraque no versículo 7 do mesmo capítulo: Atrairei Sísera, o comandante do exército de Jabim, com seus carros e tropas, para o rio Quizon, e o entregarei nas suas mãos. Esta parte da mensagem divina é particularmente interessante. Deus não apenas prometeu a vitória, mas também revelou parte de sua estratégia. O plano era atrair Sísera e seu exército para o rio Quizon. Este rio, que normalmente era apenas um pequeno riacho, poderia tornar-se uma torrente perigosa durante as chuvas. Como veremos mais tarde, isso desempenhou um papel crucial na batalha. A promessa de Deus de entregar Sísera nas mãos de Baraque era uma garantia de vitória. No entanto, esta promessa exigia fé e ação da parte de Baraque. Ele precisaria confiar na palavra de Deus, transmitida por Débora, e agir com base nessa confiança, reunindo o exército e preparando-se para a batalha. A resposta de Baraque a este chamado divino revela muito sobre seu caráter e a natureza da fé. No versículo 8, lemos: Baraque respondeu: Se você for comigo, irei. Mas, se não for, não irei. À primeira vista, a resposta de Baraque poderia parecer uma falta de fé. Afinal, ele acabará de receber uma promessa direta de vitória de Deus.
Por que hesitaria em ir sozinho? No entanto, uma análise mais profunda revela uma compreensão mais sutil da situação. Baraque reconheceu a importância da presença de Débora como profetisa. Ela representava a presença e a orientação de Deus para o povo. Ter Débora ao seu lado na batalha serviria como um lembrete constante para todo o exército de que Deus estava com eles. Além disso, em um momento em que a liderança espiritual era tão crucial quanto a liderança militar, a presença de Débora poderia inspirar confiança e coragem nas tropas. Não estou questionando a palavra do Senhor, podia-se imaginar Baraque explicando, seus olhos fixos no horizonte distante onde o Monte Tabor se erguia. Mas o povo precisa ver que Deus está conosco de forma tangível. Sua presença, Débora, será esse sinal. Quando os guerreiros virem a profetisa do Senhor marchando ao nosso lado, saberão que esta não é apenas mais uma batalha tribal, mas uma guerra santa, ordenada pelo próprio Deus. A resposta de Débora a este pedido é igualmente reveladora. No versículo 9, ela diz: "Certamente irei com você", respondeu Débora. "Mas, por causa do modo como você está agindo, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Débora concordou em acompanhar Baraque, demonstrando seu compromisso com a causa de Israel e sua disposição para liderar não apenas à distância, mas na linha de frente. No entanto, ela também proferiu uma profecia. A glória da vitória não pertenceria a Baraque, mas a uma mulher. Esta profecia é notável por várias razões. Primeiro, desafia as expectativas culturais da época, onde a glória militar era tipicamente reservada para os homens. Segundo, adiciona um elemento de suspense à narrativa. Quem seria esta mulher? Como veremos mais tarde, a resposta a esta pergunta será surpreendente. Com o acordo entre Débora e Baraque estabelecido, os preparativos para a batalha começaram. O versículo 10 nos diz: "Então, Baraque convocou Zebulon e Naftali, e 10.000 homens o seguiram. Débora também foi com ele." A tarefa de reunir o exército não deve ter sido fácil. Após 20 anos de opressão, muitos israelitas provavelmente estavam desmoralizados e temerosos. Reunir 10.000 homens dispostos a enfrentar o poderoso exército cananeu, com seus temíveis carros de ferro, exigia muita coragem e fé. Mensageiros foram enviados a todas as aldeias de Naftali e Zebulon, levando a convocação de Baraque e a promessa profética de Débora. A princípio, alguns hesitaram. Lutar contra Sísera? É suicídio, murmuravam alguns. Mas outros, inspirados pela renovada esperança trazida pela liderança de Débora, responderam prontamente. 20 anos de escravidão é tempo demais, declarou um jovem guerreiro, colocando sua espada desgastada no cinto. Mesmo que eu caia, prefiro morrer lutando do que viver de joelhos. Lentamente, 10.000 homens se reuniram aos pés do Monte Tabor. Não eram um exército convencional. Alguns tinham armas improvisadas, outros apenas ferramentas agrícolas afiadas. Mas o que lhes faltava em equipamento militar, sobrava em motivação. Após décadas de humilhação e sofrimento, estavam prontos para lutar por sua liberdade. A batalha decisiva. A batalha contra os cananeus foi um momento crucial na história de Israel, marcando o fim de 20 anos de opressão sob o governo do rei Jabim de Canaã. O confronto entre as forças israelitas lideradas por Débora e Baraque e o poderoso exército cananeu comandado por Sísera estava prestes a começar. O livro de Juízes fornece uma narrativa detalhada destes eventos cruciais. No capítulo 4, versículo 12, lemos: "Quando contaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor." Esta notícia da mobilização israelita pegou o general cananeu de surpresa, pois ele acreditava ter controle total sobre a região. A reação de Sísera foi rápida e decisiva. O versículo 13 relata: "Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, de Arosete-Aguim para o rio Quizon." Esta mobilização maciça demonstrou o quão seriamente Sísera considerava a ameaça israelita. Ele estava determinado a esmagar a rebelião com todo o poder de seu exército. Os 900 carros de ferro eram o orgulho do exército cananeu e sua principal vantagem tática. Estes veículos de guerra,
avançados para a época, eram temidos por sua velocidade, força de impacto e capacidade de romper formações de infantaria. Para os israelitas, que lutavam principalmente a pé, a perspectiva de enfrentar esses carros deve ter sido aterrorizante. O momento crucial da batalha é descrito no versículo 14. Então Débora disse a Baraque: Vá. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor não saiu à sua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Esta ordem de Débora para atacar não foi apenas uma ordem militar, mas uma declaração de fé. Ela estava reiterando a promessa de Deus e infundindo coragem nas tropas israelitas. A frase "O Senhor não saiu à sua frente" lembrava aos israelitas que eles não estavam lutando sozinhos, mas que o próprio Deus estava liderando a batalha. A descida de Baraque do Monte Tabor, seguido por 10.000 homens, deve ter sido uma visão impressionante. O exército israelita, que havia vivido sob opressão por tanto tempo, agora marchava corajosamente para enfrentar seus opressores. Enquanto isso, o exército cananeu avançava confiante com seus 900 carros de ferro e tropas bem equipadas. Sísera provavelmente esperava uma vitória rápida e decisiva. O vale abaixo do Monte Tabor parecia o campo de batalha perfeito para empregar todo o poder de seus carros de guerra. Porém, o que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. O versículo 15 descreve: Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou a Sísera, todos os seus carros e seu exército, ao fio da espada. Esta declaração atribui a vitória diretamente a Deus, indicando que algo extraordinário ocorreu no campo de batalha. A narrativa sugere que houve uma intervenção divina que causou confusão no exército de Sísera. Embora os detalhes exatos não sejam fornecidos, está claro que algo inesperado ocorreu para nivelar o campo de jogo e dar aos israelitas uma vantagem sobre os cananeus tecnologicamente superiores. Muitos estudiosos acreditam que condições naturais desempenharam um papel crucial nesta batalha. Há indícios de que uma tempestade repentina pode ter ocorrido, transformando o terreno a favor de Israel. O rio Quizon, normalmente um riacho tranquilo, poderia ter se tornado uma torrente perigosa com a chuva súbita. Se este foi o caso, o impacto na batalha teria sido dramático. Uma forte chuva teria transformado o solo do vale em lama, tornando os carros de ferro mais um estorvo do que uma vantagem. Os cavalos teriam dificuldade para puxar os pesados carros através do terreno lamacento, tornando os alvos fáceis para os soldados israelitas a pé. Além disso, se o rio Quizon realmente transbordou, muitos soldados cananeus, possivelmente aqueles nos carros presos, podem ter sido arrastados pelas águas em ascensão. Os soldados israelitas, por outro lado, mais leves e mais familiarizados com o terreno, teriam uma vantagem significativa nestas condições. A cena no campo de batalha deve ter sido caótica. Imagine o exército cananeu, confiante em sua superioridade tecnológica, de repente se encontrando impotente contra as forças da natureza. Os carros de ferro, seu maior orgulho, agora se tornavam armadilhas da morte, atolados na lama ou sendo arrastados pelas águas da enchente. O pânico provavelmente se espalhou rapidamente pelas fileiras cananeias. Vendo seus carros inutilizados e seus camaradas derrotados ou arrastados pelo rio, muitos soldados provavelmente tentaram fugir. A confusão no exército de Sísera mencionada no texto bíblico pode ter resultado desta combinação de eventos inesperados e condições naturais adversas. Enquanto isso, o exército israelita, encorajado pela óbvia intervenção divina, deve ter atacado com vigor renovado. O versículo 16 nos diz: Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Aguim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Esta perseguição implacável garantiu que a vitória de Israel fosse completa. Não bastava apenas derrotar o exército cananeu no campo de batalha. Para garantir a liberdade de Israel, a capacidade militar do inimigo tinha que ser completamente destruída. A frase "não sobrou um só homem" é particularmente significativa. Indica que a vitória de Israel foi absoluta e completa. O outrora poderoso exército cananeu, com seus temidos carros de ferro, foi totalmente aniquilado. O versículo 23 conclui o relato da batalha.
Naquele dia Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. Esta declaração final enfatiza mais uma vez que a vitória veio de Deus, não apenas da força ou estratégia humana. A batalha contra os cananeus foi mais do que apenas um conflito militar. Foi um momento decisivo na história de Israel, um ponto de virada que marcou o fim de 20 anos de opressão. Foi também uma poderosa demonstração do poder e da fidelidade de Deus. Para os israelitas, esta vitória deve ter sido uma experiência transformadora. Após décadas de medo e submissão, encontrarão-se triunfantes sobre seus opressores. A confiança e a coragem que ganharam neste dia teriam um impacto duradouro não apenas em suas vidas individuais, mas na nação como um todo. Sisera EJL. Após a derrota devastadora de seu exército, Sísera, o outrora temido general dos cananeus, encontrou-se em uma situação desesperadora. O homem que havia liderado 900 carros de ferro contra Israel agora fugia sozinho, a pé, buscando escapar da perseguição implacável de Baraque e suas forças. Em sua fuga frenética, Sísera se afastou muito do campo de batalha, deixando para trás o caos e a destruição. Ele corria por sua vida, sabendo que ser capturado significaria morte certa. Em sua fuga, Sísera deve ter refletido sobre a dramática mudança dos acontecimentos. Apenas horas antes, ele estava confiante em sua iminente vitória sobre os israelitas rebeldes. Agora ele era um fugitivo, seu exército destruído, seu poder desfeito. Exausto e desesperado, Sísera procurou um lugar para se esconder. Foi então que avistou o acampamento dos queneus. Os queneus eram um povo nômade que mantinha relações pacíficas tanto com os israelitas quanto com os cananeus. Sisera sabia que havia paz entre Jabim, o rei de Hazer, e a casa de Heber, o coelho. Em sua mente, isso significava que ele poderia encontrar refúgio seguro entre eles. Aproximando-se do acampamento, Sísera viu uma tenda pertencente a Jael, esposa de Heber. Naquela época, era costume as mulheres terem suas próprias tendas, separadas de seus maridos. Vendo Jael do lado de fora de sua tenda, Sísera aproximou-se dela, esperando encontrar abrigo. Jael, vendo o comandante cananeu se aproximando, saiu para encontrá-lo. Ela o reconheceu imediatamente, percebendo sua condição desesperada, viu uma oportunidade. Jael convidou Sísera para entrar em sua tenda, oferecendo-lhe proteção e descanso. Agradecido pela oferta de refúgio, Sísera entrou na tenda de Jael. Ele estava exausto pela batalha e subsequente fuga, e a promessa de um esconderijo seguro era irresistível. Confiando na aliança entre seu rei e os queneus, Sísera baixou a guarda. Uma vez dentro da tenda, Sísera pediu água para beber, pois estava com sede devido à sua fuga. Jael, no entanto, foi além de seu pedido. Em vez de água, ela ofereceu a Sísera leite de um odre. Este ato adicional de bondade provavelmente serviu para deixar Sísera ainda mais à vontade, convencendo-o de que estava realmente seguro. Depois de beber o leite, Sísera, sentindo-se mais seguro e sucumbindo ao cansaço, pediu a Jael que ficasse na entrada da tenda. Ele a instruiu a negar sua presença se alguém perguntasse. Confiante em sua segurança, Sísera então se deitou para descansar, caindo rapidamente em um sono profundo. Foi neste momento que Jael tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Enquanto Sísera dormia, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo. Silenciosamente, aproximou-se do general adormecido. Com um golpe poderoso e preciso, Jael cravou a estaca na têmpora de Sísera, atravessando sua cabeça e pregando-a ao chão. O ato de Jael foi rápido e decisivo. Sísera, completamente pego de surpresa em seu sono, morreu instantaneamente. O poderoso general que uma vez aterrorizou Israel por 2 décadas encontrou seu fim nas mãos de uma mulher, em uma tenda no deserto. A escolha de Jael de matar Sísera foi um ato de grande audácia e risco. Ela estava ciente das consequências que poderia enfrentar se sua ação fosse descoberta pelos aliados de Sísera. No entanto, Jael escolheu se alinhar com o povo de Israel, desempenhando um papel crucial em sua libertação. Enquanto isso, Baraque continuava sua perseguição a Sísera,
seguindo o rastro do general fugitivo. Ele eventualmente chegou ao acampamento quineu. Ao se aproximar, Baraque foi recebido por Jael, que saiu de sua tenda para cumprimentá-lo. Jael chamou Baraque e disse: Venha, vou mostrar-lhe o homem que você está procurando. Intrigado e talvez um pouco apreensivo, Baraque seguiu Jael até sua tenda. Dentro, ele encontrou uma cena chocante. Sísera jazia morto no chão, com a estaca ainda cravada em sua têmpora. A visão do corpo sem vida de Sísera deve ter sido um momento de triunfo e alívio para Baraque. O homem que havia oprimido Israel por tanto tempo, o comandante do exército que uma vez parecia invencível, agora jazia derrotado. E, surpreendentemente, sua derrota não veio pelas mãos de um poderoso guerreiro, mas de uma mulher corajosa. Este momento marcou o cumprimento da profecia de Débora. Antes da batalha, quando Baraque hesitou em liderar o exército sem a presença de Débora, ela havia declarado que a honra da vitória iria para uma mulher. Agora, esta predição foi cumprida de uma maneira inesperada, através das ações de Jael. A morte de Sísera pelas mãos de Jael foi o golpe final na derrota dos cananeus. Com seu poderoso general morto, seu exército destruído e seus carros de ferro perdidos, a dominação cananeia sobre Israel chegou efetivamente ao fim. O Cântico de Débora. Após a decisiva vitória sobre os cananeus e a morte de Sísera, Débora e Baraque entoaram um cântico de triunfo. Este cântico, registrado em Juízes capítulo 5, é uma das peças mais antigas da poesia hebraica e oferece uma perspectiva única sobre os eventos que acabavam de ocorrer. O cântico começa com um chamado à celebração. Débora e Baraque convocam o povo a louvar o Senhor pela grande libertação que ele proporcionou. Eles reconhecem que foi Deus quem deu a vitória a Israel, derrotando seus inimigos e quebrando o jugo da opressão. Na abertura do cântico, Débora se apresenta como uma mãe em Israel, um título que reflete sua liderança e cuidado pelo povo. Ela convoca reis e príncipes para ouvirem seu cântico, elevando a significância do evento que está prestes a narrar. O cântico então recua no tempo, descrevendo a condição de Israel antes da batalha. Retrata um país em crise, com estradas desertas devido ao medo dos viajantes de serem atacados. Aldeias foram abandonadas e a vida normal havia cessado até que Débora surgiu como líder. Débora e Baraque relembram como o povo de Israel havia escolhido novos deuses, resultando em guerra em seus portões. Eles observam que entre 40.000 em Israel, não se via nem escudo nem lança, destacando o estado desarmado e vulnerável do povo antes da batalha. O cântico prossegue louvando as tribos que responderam ao chamado para a batalha. Efraim, Benjamim, Manassés, Zebulon e Issacar são orados por enviarem seus guerreiros. Os líderes destas tribos são elogiados por sua coragem e disposição em arriscar suas vidas pela causa de Israel. Ao mesmo tempo, o cântico critica duramente as tribos que optaram por não participar da batalha. Ruben, Gileade, Dan e Asser são repreendidos por ficarem em casa, cuidando de seus próprios assuntos enquanto seus irmãos lutavam. A narrativa então volta-se para a própria batalha. Descreve como os reis de Canaã vieram para lutar, mas não levaram despojo de prata. Esta é uma referência à sua derrota total, onde não apenas não ganharam nada, mas perderam tudo. Um dos versos mais intrigantes do cântico declara: dos céus lutaram as estrelas, de suas órbitas lutaram contra Sísera. Esta linguagem poética sugere uma intervenção cósmica na batalha, possivelmente referindo-se a fenômenos naturais que ajudaram na vitória de Israel. O cântico então menciona o rio Quizon, chamando-o de antigo rio e descrevendo como ele arrastou os inimigos. Isso apoia a narrativa anterior de que condições naturais, possivelmente uma inundação repentina, desempenharam um papel crucial na derrota dos cananeus. Jael, a mulher que matou Sísera, recebe elogios especiais no cântico. Ela é chamada de a mais bendita entre as mulheres por seu ato corajoso. O cântico detalha vividamente como Jael matou Sísera, enfatizando a ironia de um poderoso guerreiro ser derrotado por uma mulher em sua tenda. Há então uma cena comovente, imaginando a mãe de Sísera ansiosamente esperando pelo retorno de seu filho. O cântico descreve A olhando pela janela, perguntando-se por que o carro de Sísera está tão atrasado.
Suas damas de companhia tentam consolá-la, sugerindo que eles estão apenas atrasados porque estão dividindo os despojos da batalha. Esta cena serve para contrastar a expectativa de vitória dos cananeus com sua derrota real. O cântico conclui com uma poderosa oração. Assim pereçam todos os teus inimigos, Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Este verso final resume o tema central do cântico: a vitória do Senhor sobre seus inimigos e a exaltação daqueles que o seguem. Após o cântico, o texto bíblico observa que a terra teve paz por 40 anos. Este período de paz foi um resultado direto da vitória sobre os cananeus e da liderança de Débora. O cântico de Débora e Baraque serve a várias funções importantes na narrativa. Primeiro, oferece um recapitulativo poético dos eventos da batalha, preservando a memória deste momento crucial na história de Israel. Segundo, o cântico fornece detalhes adicionais que não estão presentes na narrativa em prosa. Por exemplo, dá uma imagem mais clara de quais tribos participaram da batalha e quais não, algo não mencionado anteriormente. Terceiro, o cântico serve como uma interpretação teológica dos eventos. Enfatiza repetidamente que a vitória veio do Senhor, não meramente da força militar de Israel. Isso reforça a ideia central do livro de Juízes de que quando Israel é fiel a Deus, ele lhes concede vitória sobre seus inimigos. Quarto, o cântico atua como uma celebração pública da vitória. Ele não apenas reconta os eventos, mas convida o povo a se alegrar e louvar a Deus por sua libertação. Isso ajudaria a solidificar a memória destes eventos na consciência nacional de Israel. Finalmente, o cântico serve como um lembrete para gerações futuras. Sendo preservado e provavelmente cantado repetidamente ao longo dos anos, manteria viva a memória desta grande libertação, inspirando gerações futuras a confiar em Deus durante tempos de dificuldade. Legado e lições. Após a grande vitória sobre os cananeus e a celebração registrada no cântico de Débora e Baraque, Israel entrou em um período de paz e prosperidade. O livro de Juízes nos informa que a terra teve descanso por 40 anos, um tempo significativo de tranquilidade e estabilidade para a nação. Este período de paz foi um testemunho direto da eficácia da liderança de Débora e do impacto duradouro de sua vitória sobre os cananeus. A derrota decisiva de Sísera e seu exército removeu a principal ameaça externa a Israel, permitindo que o povo vivesse sem medo de invasão ou opressão. Durante este tempo, Débora continuou servindo como juíza em Israel. Sua sabedoria e discernimento, que haviam sido cruciais durante o tempo de crise, eram agora igualmente valiosos na manutenção da paz e na resolução de disputas internas. O impacto de Débora como juíza, profetisa e líder militar foi profundo e duradouro. Ela se destacou como um raro exemplo de liderança feminina em um tempo e cultura dominados por homens. Sua história serviu como um poderoso lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero ou status social, para realizar seus propósitos. A influência de Débora se estendeu muito além de seu próprio tempo. Sua história inspirou gerações futuras de israelitas, servindo como um modelo de coragem, fé e liderança sábia. O cântico de Débora, em particular, continuou sendo recitado e estudado, mantendo viva a memória de sua grande vitória. O sucesso de Débora como líder também estabeleceu um precedente importante em Israel. Ela demonstrou que a liderança eficaz vem não da força física ou poder militar, mas da sabedoria, fé e capacidade de inspirar e unir o povo. Este modelo de liderança influenciaria futuros líderes em Israel, incluindo reis e profetas. O período de paz que se seguiu à vitória de Débora permitiu que Israel se fortalecesse como nação. Sem a ameaça constante de invasão, o povo pôde se concentrar na agricultura, comércio e desenvolvimento de suas comunidades. Este tempo de prosperidade e segurança foi um testemunho da bênção de Deus sobre a nação quando eles o seguiam fielmente. No entanto, como o livro de Juízes repetidamente mostra, esta paz não duraria para sempre. Eventualmente, surgiria uma nova geração que não conhecia o Senhor ou as obras que ele havia feito por Israel. O ciclo de apostasia, opressão e libertação começaria novamente. Apesar disso, o legado de Débora perdurou. Sua história continuou sendo contada,
Seu cântico continuou sendo cantado, e seu exemplo de liderança fiel continuou inspirando. Ela se tornou uma figura icônica na história de Israel, uma mulher que se levantou em um tempo de crise, e através de sua fé e coragem, mudou o curso da história de sua nação. A história de Débora nos ensina várias lições importantes. Primeiro, nos mostra que Deus frequentemente escolhe líderes inesperados para realizar seus propósitos. Débora, uma mulher em uma sociedade patriarcal, tornou-se uma das juízas mais eficazes e respeitadas de Israel. Sua história nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente das limitações percebidas pela sociedade. Segundo, a história de Débora nos mostra que a verdadeira força vem da fé e obediência a Deus, não do poder militar ou político. Apesar da superioridade militar dos cananeus, Israel prevaleceu porque Deus estava com eles. Foi a fé e a obediência de Débora e Baraque que permitiram que Deus agisse poderosamente em seu favor. Terceiro, a narrativa de Débora demonstra a importância da coragem nos tempos de crise. Tanto Débora quanto Jael exibiram coragem extraordinária em circunstâncias perigosas. Débora teve a coragem de liderar Israel em um tempo de grande opressão, e Jael teve a coragem de agir decisivamente quando a oportunidade surgiu. Sua história nos encoraja a agir com bravura quando enfrentamos desafios, confiando que Deus estará conosco. Quarto, a história de Débora ilustra o poder da unidade. Quando as tribos de Israel se uniram sob a liderança de Débora e Baraque, foram capazes de derrotar um inimigo que individualmente não poderiam vencer. Ao mesmo tempo, o cântico de Débora critica aqueles que escolheram não participar, destacando como a falta de unidade enfraquece a comunidade. Finalmente, a narrativa como um todo reforça o tema central do livro de Juízes. Quando Israel se afastava de Deus, sofria opressão. Quando se voltava para Deus e seguia seus caminhos, experimentava libertação e paz. Este padrão nos lembra da importância de permanecer fiéis a Deus mesmo quando enfrentamos tentações para segui-lo. A história de Débora permanece relevante para nós hoje. Ela nos desafia a questionar nossas suposições sobre quem pode liderar e servir. Ela nos inspira a ter coragem em tempos de adversidade. Ela nos lembra da importância da unidade e cooperação para enfrentar desafios comuns. E, acima de tudo, ela nos encoraja a confiar em Deus, sabendo que Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Conclusão. A história de Débora é uma narrativa poderosa de fé, coragem e liderança divina. Através dela, vemos como Deus pode usar pessoas improváveis para realizar seus propósitos extraordinários. Em um tempo quando as mulheres raramente ocupavam posições de autoridade pública, Débora se tornou não apenas juíza, mas também profetisa e líder militar, guiando Israel à vitória sobre um opressor poderoso. 3 lições fundamentais emergem desta história atemporal. Primeira lição: Deus vê além das limitações impostas pela sociedade. Quando Deus escolheu Débora para liderar Israel, Ele demonstrou que sua escolha não é limitada por expectativas culturais ou restrições sociais. Este princípio nos desafia a reconhecer o potencial divino em cada pessoa, independentemente de gênero, origem ou status. Segunda lição: a verdadeira força vem da fé, não de recursos materiais ou vantagens tecnológicas. Israel enfrentou um exército com 900 carros de ferro, uma tecnologia militar avançada para a época. No entanto, através da fé em Deus e da liderança inspirada, eles prevaleceram. Esta verdade nos lembra que quando confiamos em Deus, podemos enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Terceira lição: a libertação vem quando o povo de Deus se une em propósito e fé. A vitória de Israel sobre os cananeus veio quando múltiplas tribos se uniram sob a liderança de Débora e Baraque. O cântico de Débora elogia aqueles que participaram e critica aqueles que ficaram de fora, destacando a importância da unidade e compromisso coletivo. Ao refletirmos sobre esta história extraordinária, somos confrontados com perguntas provocativas para nossa própria jornada. Que carros de ferro enfrentamos em nossas vidas, desafios que parecem insuperáveis de uma perspectiva meramente humana? Como poderia nossa fé em Deus transformar a maneira como vemos essas situações?
De que maneiras temos limitado o potencial de outros com base em suposições ou preconceitos? Como Deus poderia estar desafiando nossas expectativas sobre quem Ele pode usar para seu propósito? Em que áreas de nossas vidas estamos sendo chamados a agir com coragem, como Débora e Jael, tomando posição quando seria mais fácil permanecer em silêncio ou inativo? A história de Débora continua a ressoar através dos séculos porque ela fala verdades humanas universais sobre coragem, liderança e fé. Ela nos lembra que Deus frequentemente trabalha através dos improváveis e inesperados. Ela nos assegura que, mesmo nos tempos mais sombrios de opressão, Deus não abandona seu povo. E ela nos inspira a viver com coragem e convicção, sabendo que Deus pode usar nossa obediência para trazer libertação e transformação. Que possamos, como Débora, ter a coragem de permanecer firmes diante da adversidade, a sabedoria para liderar com justiça, e a fé para confiar que Deus está trabalhando mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Agradecemos sinceramente por dedicar seu tempo para explorar conosco esta extraordinária história bíblica. Se você foi inspirado pela história de Débora, gostaríamos de ouvir seus pensamentos e reflexões nos comentários abaixo. Como esta antiga narrativa ressoa com sua própria experiência? Que aspectos da liderança de Débora mais inspiraram você? Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para continuar recebendo estas poderosas narrativas que têm moldado a fé e a compreensão espiritual ao longo dos milênios. Juntos, podemos explorar a riqueza e a sabedoria dessas antigas histórias e descobrir como elas continuam relevantes para nossas vidas hoje.